Olá, queridos! Estou passando mais uma vez com o quadro Palavra de Fé. Não pula o vídeo não, fica comigo aqui que já já eu tenho um tema importante para conversar com você. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O texto é bem claro, ele nos mostra a origem da fé, de onde que ela vem, e ela está baseada na palavra. A fé vem por ouvir uma mensagem, a mensagem do Evangelho. No momento que nós ouvimos essa mensagem, a fé pode chegar no nosso coração. Mas eu gostaria de pegar esse texto para tratar um ponto muito importante que tem sido negligenciado na vida de muitos filhos de Deus que já têm fé, que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas por não entenderem algumas questões, tem impedido que a fé cresça, que a fé aumente, e muitas vezes tem aplicado algumas coisas que são inerentes ao conhecimento da palavra de maneira errada, por não entender bem este princípio. O versículo, ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Essa palavra ouvir, quando nós vamos estudá-la no original grego, nós percebemos que esse ouvir não é simplesmente um ouvir despretensioso, é um ouvir que gera entendimento. Então, esse ouvir ele está inteiramente relacionado com a ação do Espírito Santo, que traz o entendimento daquela palavra que está sendo declarada, aquela mensagem que está sendo anunciada. Então, entender a mensagem é fundamental para que a fé chegue ao nosso coração, ao nosso espírito. O apóstolo Paulo vai explicar isso para a gente muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, que ele fala que o homem natural não aceita as coisas espirituais porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é muito importante nós entendermos que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem muitos filhos que querem entender a palavra de Deus, que querem entender as coisas espirituais simplesmente com a mente, simplesmente no âmbito natural, racional. Ele é um aspecto importante, mas simplesmente na razão você não vai compreender totalmente na plenitude as coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente. E para exemplificar esta questão, eu gostaria de citar aqui alguns exemplos que nós percebemos na vida dos discípulos, que esse conceito ele se torna muito evidente. Por exemplo, quando nós vemos Jesus na multiplicação dos pães, e Jesus está ali com aquela multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ele vira para Filipe: vamos dar de comer para essa multidão. E Filipe vira para Jesus e fala assim: como que nós vamos dar de comer para essa multidão? Fica evidente ali que Filipe ele não conseguia captar aquilo que Jesus estava querendo fazer naquele momento. Ele estava avaliando aquela situação simplesmente no âmbito natural, porque naturalmente, naquele contexto, com aquele cenário no deserto, seria impossível alimentar uma multidão de quase 10.000 pessoas. Isso é incrível. Nós percebemos também o apóstolo Pedro, quando Jesus estava anunciando para os seus discípulos que estava chegando o tempo dele morrer e ressuscitar, estava finalizando o tempo do ministério dele aqui na terra, e Pedro vira para Jesus e fala para Jesus: não, você não vai morrer não. Estava evidente ali que os discípulos não estavam conseguindo entender, captar toda a mensagem, todo o ensino que Jesus estava ensinando para ele, e o que Jesus estava fazendo aqui na terra ainda não estava claro para ele, tanto que ele queria impedir Jesus de ir para a cruz para que ele não pudesse morrer. Nós percebemos também um texto claro no Evangelho de João, capítulo 4, um texto que fala sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando os discípulos perguntam para Jesus se ele queria comer. E Jesus fala para eles: outra comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos perguntam uns para os outros: será que ele já comeu antes? Eles não estavam entendendo o tipo de comida que Jesus estava falando.
Um outro texto muito claro está registrado no livro de Mateus, capítulo 17, quando indagaram para Pedro se Jesus pagava o imposto das 2 dracmas. E Pedro rapidamente respondeu: sim, meu mestre paga imposto, sim. E quando Pedro chegou perto de Jesus, Jesus não deixou nem ele falar e perguntou para ele: Pedro, para quem que os reis cobram impostos? São para os filhos ou são para as pessoas estranhas? E Pedro respondeu: são para as pessoas estranhas. E logo Jesus respondeu: logo os filhos não pagam, né? Mas para não escandalizá-los, nós vamos pagar os impostos. Isso nos mostra, são uma série de evidências no contexto bíblico que nos mostra que os discípulos eles não estavam ainda compreendendo inteiramente a mensagem, o ensino, aquilo que Jesus queria passar para eles. Mas isso mudou, que após a ressurreição de Jesus, em João capítulo 20, nós vemos os discípulos nascendo de novo. Quando Jesus sopra sobre eles o Espírito, eles recebem o Espírito dentro. E a partir daquele momento nós conseguimos perceber uma mudança de atitude na forma de compreender a palavra. A quantidade de erros que eles tiveram antes, onde eles não conseguiam compreender, assimilar completamente a mensagem, após receber o Espírito, após nascerem de novo, após o seu Espírito ser recriado, eles passaram a ter uma outra dimensão, compreensão espiritual do ensino de Jesus, a ponto que os levaram a morrerem por Cristo. Isso é fundamental para nós vivermos a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter discernimento, compreensão, e essa compreensão e o discernimento eles não vêm da atmosfera natural, elas vêm da dimensão espiritual. Nós compreendemos essas coisas, a revelação do Espírito. O Espírito comunica à nossa mente as coisas espirituais, então toca no âmbito racional, mas ele vem do Espírito. O Espírito comunica com a nossa mente coisas profundas que estão relacionadas e são inerentes ao mundo espiritual. E isso faz toda a diferença para nós conseguirmos aplicar aqui na Terra os ensinos que estão na Palavra de Deus. Nós não iremos conseguir viver tudo aqui na Terra se nós não tivermos compreensão espiritual dos ensinos da Palavra. Então fica aí esse vídeo, esse conteúdo. Eu espero que ele te ajude a viver tudo aquilo que Deus tem declarado para que você viva em sua palavra. Você só vai conseguir viver e aplicar os ensinos da palavra se você tiver entendimento no Espírito e o Espírito comunicar à sua mente a forma como você deve proceder, a forma como você deve viver. Que Deus continue abençoando você, no nome de Jesus. Um grande abraço.